senhora, a moça, quase que derruba a caixa. Também ela ficou grudada, ela ficou de tal maneira impressionada na hora que sentiu um choque, estava com a filha no colo e tudo, que ainda bem que estava lá algumas pessoas por perto e tiraram ela, né? Porque ela ficou suando, enfim. E no México, quando a gente estava lá montando uma vez a exposição aberta, né? Quer dizer, já tinha sido montada, o guarda que tomava conta lá da sala, uma hora ele chega para mim e fala: Gilberto, vem cá. Ele chegou para mim e falou: isso daqui não está funcionando. A caixa de choque ela não está funcionando. Precisa tipo arrumar isso aqui. Aí eu cheguei lá para o rapaz, pus a mão, né? E senti o choque. Eu falei, né? Mas aí tinha algumas pessoas entrando na sala, né? Aí eu pedi: por favor, vocês podem ver se está saindo choque, segurar, né? Porque às vezes você tem a impressão. Aí as pessoas foram lá: não, sim, nós estamos sentindo, sim, está tudo ok. O guarda chegou, pegou as duas manoplas assim, segurou, falou assim: eu não sinto nada. Então, resultado era a mesma peça. Aí eu tive que, pelo menos, subir um pouquinho para deixar o nosso amigo feliz, senão cada vez ia ser um problema que ele fosse mostrar, ele ia dizer que a peça não estava funcionando. Mas isso é para dizer que essa questão de, digamos, interatividade, todas essas relações com o público, elas são fundamentais para pegar aquela questão que o nosso amigo levantou antes também, depende muito dessa nossa cultura e desse nosso, digamos, arcabouço, aonde nós estamos, né? Para que essa relação com os próprios objetos aconteça, porque nenhum objeto ele é como se despido de, digamos, valores de tipo cultura ou desses elementos que nos cercam. Então, como que nós recebemos? Como que nós traçamos essa relação com ele. Da mesma forma, essa questão das frutas, né, com essas laranjas lindas que nós temos também aí em Portugal, me dá uma lembrança muito grande lá do Algarve, né, com aquelas laranjas lindas, cujos átrios, aliás, teve até um momento de tipo inspiração aí, não só lá de Valência, que eu cheguei a fazer um trabalho com isso também, as laranjeiras das ruas valencianas também, que são todas ágrias. Na maior parte das elas são. Por que são ágrias? Porque é a fruta do pecado, é a maçã dourada. Você pode ver, mas você não pode comer. Né? Então, toda essa relação, né, desse nosso pensamento católico que todos nós temos, né, dessa relação com o que é proibido, a relação do tipo pecado, e todas essas relações, que estão lá presentes também. Né? Não é só na caixa do choque. Então, nós temos vários circuitos. A laranja, por exemplo, lá em Versailles, tem a famosa orangerie, né? que nada mais é do que ele tinha lá. Napoleão, 1.500 pés de laranja, para que ele e os nobres lá pudessem passear sentindo o aroma, o cheiro daquelas flores, o cheiro que invade do Oriente. Chega aqui, daqui vai. Então, nós somos frutos disso, nós somos dessa, digamos, hibridização de cultura. Como que você vai chegar para um tipo brasileiro e vai falar: a laranja não é sua? Para um tipo mexicano, a laranja não é sua. Para um português, a laranja não é sua. Para um espanhol, a laranja não é sua. E talvez nem o chinês saiba que a laranja veio de lá. Brincadeira isso daí com o chinês, claro que ele sabe. Mas eu estou dizendo, mas ela não é mais a mesma. Ela é portuguesa, ela é espanhola, ela é brasileira, ela é mexicana, ela é chinesa. Isso somos nós somos tudo isso e mais um pouco. Né? Então, é dessa hibridização, é dessa relação do que a gente come, do que a gente fala, do que a gente vê, do que a gente partilha no mundo que nós somos feitos. Né? E, claro, a gente tem os nossos lados, mais, né, das nossas culturas, aprendizado, os campos em que nós circulamos mais, que nos fazem mais ou menos daquele lado. Então, foi um prazer enorme ter feito essa exposição lá no México. E lembrando que eu também sou estrangeiro, eu não sou mexicano, não tenho relação nenhuma, a não ser essa de 30 anos atrás, ter passado por lá. Mas esses 30 anos atrás, esses 3 meses, me encheram de cheiros.
me encheram de cores, me encheram de pirâmides, de sonhos, de milhos, de assim, lembranças. E trabalhando com isso, né? E lembrando toda outras relações que tínhamos e temos, que a gente vai construindo. Então, eu acho que esse nosso mundo é um mundo extremamente híbrido, né? Que a gente globaliza, a gente troca tudo o tempo inteiro, né? E tem todo esse lado bom. Então, é isso, mais ou menos. O trabalho fala disso. Muito obrigado. Alguma questão? Agora temos algum tempo, não é? Portanto, eu posso-vos dizer que estamos 31 online, 31 pessoas, para além dos oradores e o próprio, o que é excelente, às 7 da noite. Aproveitem a oportunidade para fazer questões. Se vocês quiserem, Derito, se você me assim permite, os colegas, eu posso passar esses QR codes, que aí as pessoas pegam o... Né? E aí eu posso, se alguém... Pronto. Sim, olha, tá aí, estão aí, né? São, de cima é o do Circuito Alameda, e o de baixo é da arte telemática, que fala um pouquinho sobre esse Deserto Desejo também. Tá? Esse é o momento propaganda, vamos divulgar os nossos livros também. Tá bom, desculpa, agora já deu, quem quiser fotografo, obrigado, já está. Então, meus caros, minhas caras, alguma questão? Mas é para todos agora, né, Aderita? É, Agora agora, junta todo sim, mundo mas na festa aí, é porque apenas agora é festa. Chega que eu já falei bastante. Eu tenho uma questão. Sim, sim. Para todos. Uma coisa que esteve bem presente durante o que foi aqui apresentado hoje foi a importância da interatividade, da presença do ser humano perante a obra. E eu acho que isto cria aqui uma certa particularidade, que é, por exemplo, quando nós olhamos para uma obra mais clássica, como por exemplo uma escultura ou uma pintura, que mesmo que não tenha público, é uma obra que depois consegue perdurar de certa forma, ou seja, nós podemos pegar numa pintura ou numa escultura feita por um artista e retirá-lo do contexto, levá-lo para outro contexto, como por exemplo a parede da nossa casa, não é? E ela ganha outra identidade. E então é uma obra que parece ter uma esperança de vida maior, digamos assim. E quando falamos destas obras mais relacionadas com a arte digital, eu vejo uma ligação muito mais forte com o público. E a questão que eu gostaria de levantar, que eu gostava de ouvir a opinião de todos, pelo menos os que apresentaram aqui, fizeram as apresentações hoje, é o que é que acontece a uma obra de média arte digital, a uma obra digital, né? Ou seja, que engloba esta interatividade, quando não existe público. Será que a obra de arte continua a existir se retirarmos o público? Ou será que ainda existe? E como é que ela consegue existir não havendo público? Não é? O que é que acontece à obra? Porque assim de repente parece que ela perde a identidade, parece que ela deixa de existir. E portanto eu gostaria de saber a opinião dos três que apresentaram agora. Não sei quem é que quer responder em primeiro lugar, Pedro, Miriam, Selma, Gilberto. Isto é uma provocação. Eu acho que toda a gente quer responder. É uma provocação. Força. Eu começo por dizer que provavelmente esse raciocínio pode ser aplicado à pintura. Portanto, se o pintor nunca exibir a pintura, será que ela existe enquanto obra de arte? Porque se ninguém tem conhecimento dela, ela também, enfim, enquanto obra de arte, pode ser questionada a sua existência. Eu peço desculpa interromper, mas aquilo que eu vi da pintura da escultura é porque eu percebo, sim, isso também pode acontecer, mas aqui a questão é, mas a pintura é uma escultura, e se calhar ainda outros exemplos, isto foi as primeiras coisas que vieram agora à cabeça, conseguem ganhar uma segunda vida, não é? Eu consigo pegar neles e levá-los para outro local e fazer algo diferente com eles. E nas obras de média arte digital, isso parece, embora isto é muito subjetivo, porque pode haver aqui exceções, não é? Mas pelo menos os exemplos que foram mostrados hoje, parece que, de certa forma, perdem muito mais identidade, não é? Ou retirarmos o público, por exemplo, uma pintura que consegue ganhar uma certa segunda vida. Aqui sim, há vários aspectos, isto não é uma questão linear, mas há vários aspectos que têm que ver com outras características, em particular o facto de haver obras que são concebidas para determinados espaços, e elas podem ser de média arte digital ou não, podem ser obras de arquitetura, podem ser obras, enfim, de outro tipo, mas o facto de elas terem um espaço em mente, inevitavelmente ficam lá ligadas, e portanto quando as retiramos desse espaço é natural também que estejamos a alterar a sua própria natureza. Esse é um aspecto.
O outro aspecto tem a ver com a curadoria da média arte digital, e aí assim, qualquer um dos oradores, tanto o Gilberto como a Miriam, podem ter muito mais experiência e falar com mais propriedade sobre o assunto, mas a curadoria da média arte digital é um desafio desde sempre, até porque a tecnologia fica obsoleta, até porque os sistemas operativos mudam, porque os computadores evoluem, e aquilo que funcionava há 5 anos atrás deixa de funcionar agora. Eu tenho essa experiência com algumas das coisas que fiz em processing. Quando o processing é atualizado para uma nova versão, há 2 dos meus trabalhos deixaram de funcionar. E, portanto, eu tenho que preservar aqui uma cápsula do tempo para garantir que aquilo continua a poder ser executado e continua a poder ser visto. Mas mesmo na média arte digital, há algumas obras que não são desmerecedoras por isso, bem pelo contrário. Há uma área toda de videoarte, em particular, que pode ser recontextualizada. Portanto, a videoarte, nós temos aqui um que é o Hernando Urrutia, ela pode viajar, ela pode ir para várias partes do mundo e continua a ter o mesmo tipo de efeito que o exemplo que estavas a dar, de podermos colocar um quadro numa parede, noutra parede, mudar de sítio, etc. A videoarte pode também ter esse aspecto. Portanto, não tem que ver especificamente com a tecnologia, mas mais com a intenção com que a peça é produzida e, obviamente, também com os meios com que ela pode ser reproduzida. Agora, há uma ligação de toda a arte à audiência, e por isso eu muitas vezes também proponho, e fiz isso na minha tese, eu proponho aqui uma ligação que passa a piada, portanto, parece os 3 A's girassol, portanto, AAA, artefacto, artista e audiência. Isto é o código genético da arte, da média arte digital. Portanto, esta interligação. Porque, de facto, a maior parte da arte digital, quando utiliza a audiência para a interatividade, depende da existência dessa audiência para grande parte do seu poder ser revelado, não é? E sem essa audiência não é revelado. Sim. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. Sim, Ana. Sim, Gilberto, força. Não, pode ir, se eu quiser. Só de maneira bem rápida, eu lembrei do, por exemplo, cinema. Se você tirar o tipo projetor, você não vê o filme, se você pensar no filme com celuloide. Também, né? Então, cada tipo de arte, ele passa por uma questão que é a questão do, assim, dispositivo. A gente não pode esquecer. O livro também também é um dispositivo de ler, né? Aliás, publicar significa tornar público, porque se você engaveta o seu, digamos, manuscrito, o público também não tem acesso a ele também não vai, tipo, funcionar. Por isso que na própria academia, voltando ao tema, o pessoal insiste, publicai ou morrei, né? ou publiques ou morrerás, né? Então, é isso. Por quê? Porque você tem que tornar público as suas ideias. Eu sei que eu tenho uma certa, assim, digamos, provocação nessa sua fala, eu entendo. Mas uma das, assim, características da arte digital é que ela não, se você pensar em quadro, a mesma coisa se você pensar em cinema, ela é uma outra coisa, ela não é... Imagina um sujeito que está, tipo, acostumado a ver, por exemplo, fotografia, e você fala, vai ver aquele filme, ele abre a sala de, digamos, cinema, olha aquilo lá e fala, já vi, fecha a porta e vai embora, porque ele está, tipo, acostumado a ver foto. Então, cada mídia nova que tem, cada possibilidade, ela traz arranjos novos também. Agora, eu vejo como uma nova tendência, se existir um momento em que essa virtualização desses assim, objetos de arte, que acho que é muitos anos 80 isso, onde você só tinha a possibilidade virtual da obra, hoje em dia você trabalha muito mais com essa questão do próprio... de obras que são híbridas, por exemplo, eu sinto falta de cheiro. Onde que eu vou enfiar o cheiro? Quadro não tem cheiro, tirando o cheiro de uma pintura fresca de óleo. Cinema não tem cheiro. Um monte de coisa não tem cheiro. Mas se eu coloco peças vivas, né, ou flores, ou sei lá o quê, isso, digamos, apodrece também. Então, eu tenho que ter uma outra, digamos, relação. Então, o artista, eu acho que ele tem esse, digamos, desafio, né, de tipo, trabalhar. Eu entendo essa sua... provocação, mas o cinema ele não acaba quando você puxa a tomada do, digamos, projetor da tipo parede, e a arte digital acho que também não, porque antes disso ela é um conceito, ela é uma ideia que vai precisar de determinados meios para ela estar ali presente e estar em contato com o público. A maneira como o público interage
vai ser distinta, porque são trabalhos distintos. Mas eu acho que é isso só. Também eu não vejo que isso é melhor ou tipo pior do que tipo cinema, ou pior ou melhor do que um quadro. São possibilidades. E eu acho que a grande questão que a gente tem hoje na nossa contemporaneidade, sempre foi assim também, é que é de você explorar o que tem disponível. E a gente vive num mundo contemporâneo, um mundo que tem celular, um mundo que tem coisas que reagem, né? Nós estamos falando aqui agora, eu estou no Brasil, vocês estão em Portugal, você poderia estar na África ou na tipo Europa, onde você... E nós estamos juntos nesse mesmo espaço que de repente cai. Né? A gente vai para um limbo que a gente não sabe que lugar é esse. Então, essa é uma questão bacana para a gente pensar. Então, o artista ele pode pensar esse momento, né, para fazer uma tipo performance, onde o que a gente vai usar é esse momento da queda. Eu não quero esse momento. Onde que nós vamos para ficar quieto? Todo mundo vai dar uma voltinha em lugar e põe uma coisa aí. Então, a gente vive situações novas. E por que o artista não pode explorar essas novas situações? Com um novo público. Eu acrescentava uma coisa ao Gabriel. Veja, já tivemos aqui, até doutorado em Média Arte e tal, o Henrique Silva, que, como sabem, é também provocador, um dos fundadores e criador da Bienal de Cerveira. E em tempos ele dizia, aquela atitude também provocadora, dizia: eu às vezes escrevo só para mim. Vou conceber uma peça de arte e eu vou criar só para mim. Eu digo, bom, isso é a liberdade que todos nós temos. Mas numa dimensão dessas, obviamente, a componente de público não existe. Quer dizer, eu diria, conceptualmente, uma coisa dessas pode ser pensada, mas nós que... vejam, este exemplo que o Gilberto traz aqui, há todo um planeamento, todo aquele espaço, há uma apropriação daquele espaço, não é? Há criada toda uma narrativa e depois é desenhada também uma experiência que se quer proporcionar, desde os aromas aos vários artefactos que ali são colocados, as questões da imersão, tudo isso precisa de público. Eu não conseguiria imaginar aquela exposição, todo aquele trabalho que o Gilberto e os outros todos que nós aqui falamos, se esse público não existisse. Quer dizer, é algo que só, do ponto de vista académico, é uma hipótese académica, quer dizer, mas na realidade, na prática não, é difícil que uma coisa dessas aconteça, né? A Susana te queria fazer uma questão, não é? Não? Não. Percebi que alguém, quem é que queria falar? Eu posso falar só muito Sim, rapidinho? Miriam, força. Eu percebo a questão que o Gabriel faz e de fato entra também em relação a uma palavrinha mágica que o Gilberto usou, que é a questão do dispositivo. De fato, são dispositivos diferentes, não só de criação, como de mostração e de relação, sem sombra de dúvida. E essa nova relação que se estabelece, no caso, não todos, mas com alguns desses elementos da Media Art digital, da New Media Art, dão-nos essa sensação dessa efemeridade ou dessa impermanência que outras peças que já estão consagradas na história não têm, até porque elas já estão consagradas na história. Portanto, a gente já tem um distanciamento suficiente delas para dizer que elas permaneceram. No caso da arte digital, entra uma série de problemas que alguns foram levantados aqui pelo Pedro Veiga. Eu lembro quando houve, há 10 anos atrás, a última Bienal de Arte de Sevilha, que foi uma Bienal de Arte dedicada à arte digital, New Media Art, às artes e tecnologias. E eles trouxeram, enfim, o que havia de mais contemporâneo e também um pouco de história da própria arte digital. E, aliás, o Laferla, que estava aqui na altura, o Jorge Laferla, que foi graças a ele que nós nos conhecemos pessoalmente, o Laferla foi que fez a nossa ponte. O Laferla estava aqui na altura, nosso convite, e disse que foi a Bienal mais cara do mundo em termos do que os curadores levaram naquela altura para fazer aquela Bienal. E eu fui lá várias vezes, com alunos e sem alunos, e havia sempre qualquer coisa que não funcionava.
ou uma instalação não funcionava, alguma coisa estava quebrada, alguma coisa estava, enfim, o choque não acontecia. E o problema que se levantou nessa Bienal e o preço que ela custou e toda essa questão do aparato é que a maior parte das pessoas que ia lá ver esses dispositivos, muitas delas não viam nesses dispositivos obras artísticas, viam dispositivos de interação ou de entretenimento. O que é mais fácil a gente fazer em relação, por isso que o cinema levou o tempo que levou, e ainda hoje tem as questões que tem em relação a esse papel da arte, porque no fundo, na nossa cabeça, o conceito de arte ainda é um conceito datado, e nós ainda não adaptamos esse conceito. Continuamos a chamar de arte, provavelmente há coisas que já não se encaixam nessa coisa que a gente meteu na cabeça que era arte, e, portanto, essas questões se põem muito em relação ao que é feito da arte contemporânea digital aliás, uma das questões que a Catherine Millet fez quando foi escrever um livro sobre arte contemporânea foi um inquérito a todos os curadores de arte dos museus de arte moderna e contemporânea do mundo para perguntar o que é que acontecia, por exemplo, se uma televisão do Nanjum Paik deixa de funcionar. Como é que como é que eles resolveriam esse problema? Portanto, são novas questões que se põem por causa desses novos dispositivos e novas formas de fruição, inclusive de permanência. Muitas dessas obras são mesmo absolutamente efêmeras e não têm repetição. Agora, na nossa cabeça, nós pensamos sempre a arte como algo que é feito para durar e para permanecer. E essas novas formas de fruição são bastante diferentes, de fato. Posso, Derek? Deixa-me só completar aqui isso com uma curiosidade. Só mesmo uma observação para terminar em relação a esta última afirmação da Miriam, que é importante. Com esta popularidade toda que os NFTs ganharam ultimamente, há um artista que eu tive o prazer de conhecer aqui em Portugal, que foi o Ben Grosser. O Ben Grosser faz obras muito de provocação também. Ele é académico e é artista, e então, com a nova moda dos NFTs, ele criou um site chamado Tokenize This. Portanto, como sabem, qualquer URL pode ser transformada num NFT e, portanto, supostamente poderia valer milhões. Ele criou um site em que a URL que aparece quando nós acedemos ao site é única. E, portanto, se nós copiarmos aquela URL e a tentarmos reintroduzir, dá not found. Aparece uma mensagem de 404. E, portanto, o que significa é que aquela, chamemos-lhe obra de arte, é tão efêmera que é só um momento em que nós digitamos pela primeira vez o endereço do site, ela existe. Assim que tentamos voltar lá para voltar a ver, deixou de existir. E é assintoso, o artista assim o quis. E, portanto, isto também é sinal dos novos tempos. Desculpem, é só mesmo deixar esta nota engraçada. Bom, Derek? Sim, pode, sim. Só para acrescentar, já estamos a falar aqui nesta arte, muitas vezes arte efêmera, não é? Eu dou o exemplo do teatro. O teatro só existe se tiver público. Se não tiver público, não é teatro. Não é? Esse é um exemplo. E hoje a concepção que temos de arte são concepções muito amplas, muito latas. A arte pode ser um objeto que perdure no tempo, se não se destruir. Há exemplos da arte que se autodestrói a partir do momento. Há um exemplo de uma peça que foi vendida num leilão e a partir do momento que foi vendida tinha um sistema que se autodestruiu. Deixou de existir a partir desse momento. Portanto, isto muitas vezes são provocações e temos de ver então esta forma de arte de uma forma mais ampla, não apenas na questão, muitas vezes, da arte como objeto físico, e que pode durar 10, 20, 30, 100, 200, 1000 anos, não é? Mas sim como muitas vezes arte efêmera, que é a comunicação. São formas de comunicação, de provocação, de reflexão, de fruição, tudo isso eu acho que devemos meter tudo. Há uma dimensão da experiência que não podemos esquecer, não é? Experiência e fruição, não é? Esse exemplo do teatro que o Francisco acabou de dar é claramente um bom exemplo do outro extremo, não é? Agora fugiu-me o nome, o Gabriel referiu a questão de uma escultura, não é? Um objeto muito tangível, não é? Que é preciso transportar de um lado para o outro, não é? Eu teria a experiência de a visitar, eventualmente se for cego autoriza-me a tocar naquela escultura. Mas se eu for ao teatro, foi uma experiência que se esfumou, ficará na minha memória, eventualmente com uma outra fotografia. Mesmo quando ela se repete no dia seguinte,
já não vai ser a mesma, né? Se eu vou lá voltar, acontece muitas vezes nós voltamos novamente, há muitos tempos, voltamos a ver a mesma peça, mas já não é a mesma experiência, será semelhante, até porque o contexto, mas por isso é que esta dimensão da experiência aparece em todas estas abordagens de forma indelével, quando falamos em média arte digital, não é? Porque ela é interativa por natureza, não é? Poderá ter mais ou menos interação, mas ela é interativa. No Yo sé creo, qué quer dizer más alguna cosa. Hernando, fuerza. yo creo que nos tenemos que ubicarnos en el contexto y nos, como creadores o artistas o lo que le quieran llamar, ¿no? Tenemos que ubicarnos en el contexto contemporáneo y creo que a todos los estudiantes nuevos del doctoramiento en media arte digital es importante que contextualicen y que lean mucho y que investiguen sobre todo el sistema de creación de las nuevas tecnologías, porque yo era un artista que trabajaba tecnología, pero a nivel del sonido. Y, y trabajé alguna tecnología en imagen, pero fue muchísimos años atrás, por tal que me quedé en un limbo en el que solo hacía trabajos de instalaciones, que también vienen a entrar en el campo de las producciones o los trabajos que vienen en situ. Y eso implica que vean al contexto, como hablaba Pedro, de un espacio determinado y que solo funcionan en ese espacio determinado. Pero cuando el compañero que está nuevo en el doctoramiento empieza a leer, empieza a investigar, empieza a usufruir de tanta información, se va a dar cuenta de todas las posibilidades y va a terminar por verlo natural, ¿no? Nosotros lo vemos natural. Yo ya no consigo hacer nada sin que tenga una ligación a la tecnología. Para mí es casi imposible, ¿no? Entonces se torna habitual ver obras que duren un instante o ver obras que son realizadas en diferentes ámbitos con interacción. Yo creo que cada vez crece mucho más el arte contemporáneo y la fusión de las tecnologías como un lenguaje propio ya y casi que la media arte digital es ya asumida de hace unos años para acá y cada vez más, ¿no? Donde antiguamente, lo hablo aquí hablando desde el espacio donde vivo, que no era tenida en cuenta o no era llamada, y cada vez que yo iba a presentar algo no existían monitores, no existía nada porque las propias instituciones no estaban preparadas para esto. Pero ya han pasado a otro plano, ya ellos, cada vez digamos, el ámbito o las comunidades o la sociedad está preparándose cada vez más para esto que otras personas que son nuevas en esto o que no están habituadas a esto, lo tomen como natural. Yo creo que eso es un proceso normal de las artes y que siempre están en constante cambio y evolución según los sistemas y la tecnología que exista. Yo creo que eso es normal para el arte contemporáneo. Por tal, o sea, no le veo ningún problema a esto. Creo que es solo una cuestión de estar atento y de habituarse a estos nuevos lenguajes. Es solo eso. Obrigado. Não sei se mais alguém quer acrescentar alguma coisa. Alguma questão? Bom, sendo assim, eu penso que, não sei, estou a olhar para todos, ainda temos algum tempo, este tempo ainda nos dá 10 minutos. Eu posso já... Gabriel, força! Esta é mais para o professor Pedro Veiga. Na apresentação, em termos do método que apresentou, embora é uma área, há aqui coisas que eu já não vinha preparado para isso, porque não sabia ao certo que ia ser a apresentação, mas fez-me lembrar muito a metodologia relacionada com o design thinking, o método que o professor Veiga apresentou. Eu gostaria de saber se isso foi uma coisa que serviu ou que teve influência no estudo que apresentou, ou se foi algo que
que identificou, que também depois acabou por identificar, porque eu achei muito parecido, aquilo que apresentou, achei muito parecido a uma espécie de design thinking aplicado à investigação de arte. Pronto, essa é a questão que eu coloco. Eu penso que existem pontos, começando pela resposta imediata. Não foi adaptado o design thinking? Não. Pelo menos não propositadamente, mas é óbvio que existem sempre pontos de contacto com outros métodos, com outras abordagens. E, sobretudo, a partir do momento em que nós começamos a descobrir cada vez mais coisas sobre uma determinada forma de abordar uma área mais específica ou outra, as artes e as humanidades têm claramente características muito específicas, nem sequer são tantas características das ciências sociais, são coisas diferentes. E, portanto, o design acaba por estar aqui assim numa zona um bocadinho de fronteira, em que está, obviamente, próximo das artes, mas é uma arte funcional, portanto, obedece sempre a um determinado critério, enquanto que a arte, tal como nós a entendemos aqui neste âmbito, tem um escopo muito mais abrangente, muito mais aberto, muito mais solto, muito mais fluido, não estou exigente desse ponto de vista, mas sim, entendo que possa existir aqui algum ponto de contacto. Não é propositado, é apenas natural que aconteça, uma vez que eu próprio também já fui exposto a todos os métodos e metodologia. Eu tenho uma questão, posso? May I? Não pode, não pode. Na verdade, não, é você? Sim, sim. Posso? Sim, Julie. Então, eu tenho, na verdade, uma colocação com relação à questão do público. Eu acho que é essencial pensarmos o público, é mesmo um ponto de vista meu, né? E acho que, como tanto criadores quanto investigadores, acho que temos também um certo compromisso de pensar essa formação do público. Era só isso que eu queria deixar assim, como uma reflexão, né? Porque acho que em todas as áreas a gente pensa, tem um braço, né? Que trata da questão da formação do público. Então, eu penso que dentro do doutoramento também acho importante a gente discutir isso, sabe? Porque para não se gerar também uma tendência de exclusão, né? Enfim, é um ponto de vista. E eu tenho uma pergunta para o Gilberto, sobre o processo criativo do Circuito Alameda. Eu acompanhei a sua apresentação não sei se você lembra, numa exposição na disciplina da Unicamp, que você até brincou sobre as laranjas do Algarve, e eu disse que eu ia querer experimentar uma dessas proibidas aí. Oi, Julie, tudo bom? Mas você mencionou que existiu, né, foram 2 anos de processo de criação, e houve terremoto, né, ao longo do processo, você teve que interromper. Você agregou dentro do circuito essa questão ou não? Ela ficou excluída? Obrigado, Julie. Eu lembro de você, sim. Quando eu citei as deliciosas laranjas do Algarve, né? Que até eu falei aqui com a nossa amiga Miri, que foi porque realmente eu fiquei extremamente pensativo sobre a história delas serem ágrias, né? Amargas. É uma coisa interessante isso, né? Desses átrios. Então, sim, esses 2 anos para a gente pensar o projeto foi indivino. Então, em um primeiro momento, houve essa questão de trabalhar no, digamos, escuro, foi trabalhar com memórias, com sentimentos, com cheiros, né? Onde você vai, digamos, apalpando esse seu, digamos, objeto. Você tem uma igreja do século XVI, né? Então, você tem um lugar que tem toda essa questão do sacro, do tipo profano, uma igreja que já não é mais sacra, né? Mas, ao mesmo tempo, ela carrega o peso dela. Né? Então, existem momentos, como eu apontei, por exemplo, a da própria Inquisição, a hora que eu chego naquela igreja e desculpa, igreja não, enfim, convento, mas que tinha igreja dentro também, né? E vejo, espera um pouco, além de tudo, isso tem uma Inquisição, tem essa história para tipo, pesar, isso é um peso enorme. Então, a maneira como foi assim, interessante, porque a gente construiu uma maquete virtual,
né? Que eu até mostrei alguns trechos dela. Uma maquete pequenininha, que a gente fez em Blender, que é o que você usa para fazer games, né? Então, para quê? Para a gente poder estudar, porque a gente não tinha ideia realmente do tamanho daquilo. Como que as peças vão ficar? É um espaço bastante grande, né? Bastante difícil de ser trabalhado, porque uma coisa também, você tem parede de 1 metro de, digamos, espessura, como que você vai passar o sinal de, digamos, Wi-Fi, por exemplo? Então, a questão não é só eu quero passar isso, o problema é como que eu faço isso também. Como que eu mantenho árvores vivas em um lugar que é, em princípio, escuro, por mais que você tenha aquela abóbora lá, não dá. Então, a gente teve que comprar um conjunto de árvores e a gente tinha, de 15 em 15 dias, trocar, levar elas para fora, tomar. E é um trabalho desgraçado, aquilo é pesado para burro. Não é? Você viu que tinha um monte de homem para carregar aqueles vasos para fora, por exemplo. Só para falar alguns problemas que... Mas isso são problemas que você vai lidando. Talvez... E eu falei dessa maquete virtual porque no meio do caminho houve um grande terremoto e o espaço ficou fechado por 6 meses e algumas salas elas foram impedidas de ser, digamos, utilizadas. Então, algumas peças que tinham sido pensadas para aquele lugar, elas tiveram que ser tipo modificadas, porque elas não faziam sentido, porque eu adoro contar história. Na verdade, né, como o Adélio falou, é uma narrativa na qual você constrói para o público. Primeiro você constrói para você, você quer contar, você entra naquele... Então, foi super legal, depois de um ano, trabalhando com uma maquete digital, onde você pegava a peça, que nem tipo brinquedinho, você pega uma peça, põe aqui, puxa a peça, não, essa peça tem que ser um pouco maior, as que você podia fazer isso. Outras, elas já, digamos, existiam antes, elas tinham tamanho delimitado, foram obras antigas, né, anteriores e obras novas. Mas, então, você ia construindo como que eu saio daqui, como que eu entro, como que eu conduzo isso. Para você que nem escreveu um livro, uma história. Quando veio esse terremoto, foi um tipo de problema, que 6 meses parou tudo, tinha o problema do tempo. Nisso a gente teve que esperar mais 6 meses, porque eu precisava o ciclo das flores e dos cheiros. Eu não podia fazer isso em qualquer lugar. Então, não é que nem uma peça, um quadro que eu tipo transporto, é uma árvore, e ela não é interativa. Ela é interativa no sentido primário, total, absoluto do corpo, né? Desse seu contato com aquele, digamos, objeto. Mas sim, houve, e aí você foi modificando, e se foi modificando. Inclusive, essas maquetes digitais têm várias versões, acho que nós fizemos uma aqui, umas 10, 15, e ela foi mudando. Então, ela tem um histórico dela, de como que você vai construindo. Isso é legal, se você um dia pensar nessa história de reconstrução do próprio processo criativo, é legal, porque você vê como a gente vai, tipo, tateando. Mas, né, tem gente que tateia no texto, no livro, outro você tateia numa memória. Como fazer um game? Você vai brincar, né? Traz para cá, puxa, não, isso não funciona. Olha de longe, então você olha por baixo, você desce o teu olhar, olha por baixo aquela peça. Não, olha lá para cima, fala, puta, que espaço lindo, essa abóbora que tem aqui, eu não vou usar, mas ela tem que estar no trabalho. Então você puxa a abóbora que está ali em cima para o seu, digamos, trabalho. Você faz ela vir, como que eu faço descer? E aí tem toda essa questão de teatro, muito bem lembrado pelo nosso amigo também, que falou há pouco aí, que é isso, essa configuração de espaço, existe uma questão cenográfica também, dessa composição entre esse nosso espectador e da própria performance também, que você, quando você faz o cara vestir um colar, você está transformando o sujeito, você fala para ele, meu, veste isso aqui, que é um colar esquisito, mas é um colar, você fala, isso é um colar sensor, isso tem um nome. Então você veste, você incorpora o seu personagem nisso. Então ele é convidado, se ele quiser, né, a participar. Gostaríamos de continuar a ouvir-vos, mas o sistema está a dizer adeus, e também já estamos há 2 horas, praticamente. Muito obrigada. Resta-me agradecer-vos a presença, ainda estamos 28 pessoas, entretanto as pessoas foram à vida, não é? Portanto, começa a chegar a altura de dar de comer aos meninos, aos companheiros, fechar a tenda, não é? Aqui, pelo menos em Portugal, não é? Em Moçambique ou no Brasil, provavelmente ainda é cedo. Portanto, resta-me agradecer a vossa presença, Gilberto, Miriam, Selma, Pedro, todos os que participaram, e estejam atentos aos próximos seminários in vitro. Eu solicitei o apoio da Selma para fazermos uma curadoria dos próximos eventos, e que serão uma vez por mês, eventualmente mais. Em princípio teremos uma mesa redonda, se a Miriam assim entender, e nós depois teremos que o ver na jornada.
Bom, eu estou com um grande sorriso na cara, porque os sistemas têm estado a encerrar constantemente na nossa cara, não é? Quer dizer, isto nunca... Eu já usei isto várias vezes, nunca aconteceu, mas está a acontecer e, portanto, especialmente agora, esperemos que as gravações tenham um mínimo de qualidade para podermos rever, não é? Obviamente, as pessoas agora já foram embora. Resta-me agradecer-vos, meus caros, ok? Até uma próxima. Até uma próxima vez. Obrigado. Obrigado. Até à próxima. Muito obrigado, muito obrigado. Tá, adeus então. Obrigada, professora. Até à próxima. Adeus.